classe roceira e a classe operária, ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. Saindo o projeto no chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área. Sei que na miséria ninguém viveria e a produção já aumentaria. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você que nos escuta todos os dias pelo WhatsApp. E você que está no YouTube, deixe seu like, seu comentário é muito importante. Você que está no Instagram, mesma coisa, por que não? Siga, curta, ajude a gente compartilhando. Lembrando a todos que ontem eu fiz um comentário sobre a linguagem neutra. Alguém já, você tem que entender. Eu dou todo o apoio, toda a consideração à comunidade LGBTQIAPN+. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer, olha, eles têm que ser respeitados nos seus direitos, nas suas razões. Mas quando a gente fala da questão de português, vamos botar aqui o todes. Desculpe, senhores, desculpe, senhoras, não dá para aceitar. Gente, a questão toda é você tentar entender duas formas. Primeiro, você não pode mexer no hino nacional e acabou. E o furo do Boulos, já que me permite, primeiro foi ontem, apareceu um Boulos lá em São Paulo, que é candidato a vereador, que foi preso com cocaína, que tem uma história de prisão, etc e tal. O Boulos ontem foi direto à rede social dizer, tá vendo aí, tá aí o cara que isso é o pensamento do Maurício Ricardo, e eu concordo com ele, está no canal dele essa fala, eu vou repetir aqui, eu concordo com ele, não sair logo falando, tem que esperar. E aquela questão de pedir exame toxicológico, vamos pedir um exame para ver se ele... Senhores, o exame diz que você está limpo, só isso, e não vai dizer que você nunca consumiu droga. E por aí fora vai, é questão de... Olha, o cara está criando memes, está criando confusão, e infelizmente a esquerda ajuda. Aí agora, eles inventaram, e aí para completar, né, inventaram aí uma pedalada do Boulos. O que afastou Dilma da presidência? Não foi uma pedalada? Olha só, dando munição para a direita. E aí o Boulos faz uma propaganda de um pacote de farinha, de trigo, com símbolo com a cara do Boulos, escrito Boulos. E o que tem dentro do pacote de farinha de trigo? Farinha branca. Ou seja, o marqueteiro do Boulos, direção de campanha, está dando mole. A Simão, outra pessoa falou, eu lembro que eu vi isso. Enquanto o Marcelo é digital, internet, está lá na rede, lacrando, buscando cortes, etc e tal, mesmo com a justiça no pé dele e a Tabata Amaral do outro lado, isso em São Paulo, tá, gente? O Boulos, ele ainda é analógico. Num comício com o Lula, um comício onde tem que fazer um discurso inflamado, onde ele tem que bantar, aí bota o hino nacional neutro, com linguagem neutra. Tu acha que o discurso dele, que ele fez lá, um discurso válido, com proposta, com ideias, com prerrogativas, foi comentado pela imprensa? Não. O que foi comentado, e está sendo comentado, mesmo que o PT coloque, não comente sobre isso, mesmo que o PSOL fale, não comente sobre isso, é o hino nacional com linguagem neutra. Imagine a gente pegar a bandeira do Brasil e alterar alguma cor dela. E hoje, ouvindo aí essa canção sobre a reforma agrária, a gente lembra que o Brasil está pegando fogo, e alguém falava que foi uma ação orquestrada, porque foi automático, pelas fotos de satélite, eu não tenho esses dados, não pesquisei ao fundo, pelas fotos de satélite, o fogo começou de forma simultânea em todos os lugares. E uma das pessoas que foi presa disse que recebeu R$300 para poder colocar fogo de acordo com como ele foi preso. A gente percebe bem como ainda estamos vivendo essa questão de nós contra eles, eles contra nós, essa divisão desnecessária. E olhando ainda para nossa querida cidade, nosso querido município, você no seu, eu no meu, como é que está seus candidatos? Ontem eu vi uma caminhada da atual prefeita, candidata à reeleição, perto da minha casa, por parecer que tinha sido derrotado.
Eu passei por eles, brinquei, alguns são amigos nossos, que a cidade é pequena, brinquei com eles, né, e apertei a mão de alguns, eu abracei, mas eu vi desânimo, hein? Mas vamos nós, vamos para o evangelho do dia. O evangelho de hoje é o evangelho do martírio de São João Batista, hoje a memória, é um dos únicos santos da igreja que nós celebramos o dia do nascimento, lá em julho, fazemos memória da sua morte. Primeiro porque o nascimento de João Batista representa para nós o início do cumprimento da promessa que Deus faz à humanidade de nos salvar, de nos devolver o céu. E a sua morte é o início do ministério de Jesus. De acordo com alguns evangelhos, de acordo com a tradição histórica, após a morte de João, Jesus iniciou o seu ministério. Após a sua prisão, outros evangelhos falam. Mas com a morte de João Batista, Jesus inicia seu ministério de forma forte, e alguns até acreditavam que João Batista, naquele contexto, e Jesus eram a mesma pessoa. O interessante é que João Batista, sendo filho do sacerdote Zacarias, do baixo clero, ela também tinha baixo clero. Os sacerdotes naquele tempo eram autoridades. E Jesus vem transformar o sacerdócio em serviço. Essa é a diferença. A gente quando vê o lava-pés, e hoje, a gente quando fala de João Batista, ele sendo filho de sacerdote, ele não galgou o ministério sacerdotal. Ele foi viver na comunidade dos essênios, de acordo com alguns historiadores, e ele abriu mão do sacerdócio. Mas ele não deixou de ser profeta. E ele questiona Herodes pela sua prática. Ele questiona Herodes pelas suas atitudes perante a realidade do mundo em que eles estão. Ele questionar Herodes representa a questão moral. E aí ele fala da questão moral, mas Herodes gostava de ouvir João. Gostava de ouvir. Às vezes nós gostamos de ouvir o evangelho pela manhã em nossos WhatsApp, em nossas redes sociais. Gostamos de ouvir a palavra de Deus, mas temos dificuldade de colocar em prática. E quando a gente fala, outro dia eu falei sobre isso, e repito de novo, quando você está em um momento festivo, não prometa nada. Olha o exemplo aqui. Ele prometeu para a Salomé, o nome dela é Salomé, que daria para ela qualquer coisa, até metade do seu reino. Olha o que aconteceu. Ela pediu algo que ele fez de forma triste. E aí você vê claramente que ele faz isso por quê? Porque está preso ao poder. Está preso às condições, está preso à sua natureza. Alguns candidatos estão aí. Ontem teve a votação para a cassação do brasão, né, um dos brasões, como diz o povo, e nós tivemos um deputado aqui do Rio de Janeiro que votou contra a cassação. Eu quero entender qual foi a lógica, mas deixa quieto. E lembrando sempre que é importante você dar seu like e seu comentário em nossa rede, em nosso canal, em nosso Instagram, @denonato. Eu sou Daniel Nonato. Que está precária, saindo o projeto no chão brasileiro, e cada roceiro plantar sua área. Sei que na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Esta grande crise que há tempo surgiu maltrata o caboclo, ferindo seu brio. Dentro de um país rico e altaneiro, morre brasileiro de fome ou de frio. Em nossas cidades, ricas em imóveis, milhões de automóveis já se produziu. Enquanto o coitado do pobre operário vive apertado, ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu.